Você finalmente comprou a sua primeira câmera e agora está encarando a dificuldade de aprender essas configurações para conseguir usar ela manualmente, que é a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e a sensibilidade do ISO. Essas são as 3 configurações da sua câmera que trabalham em conjunto, e se você definir elas manualmente, você consegue fazer a leitura da luz, criar estilos, definindo o tempo, a abertura e a sensibilidade. Mas para balancear essas configurações, você deve fazer uma leitura da luz, porque foto e vídeo, como vocês já sabem, é luz. Para você conseguir fazer a exposição correta e evidenciar o que você quer demonstrar, tanto na sua foto quanto no seu vídeo. Ok, mas para simplificar, a gente vai falar de cada configuração individualmente, para que ela serve e como ela atua, para você entender sobre as fotos. Porque conseguindo fazer esse balanço de luz nas suas imagens primeiro, lá na frente você vai criar uma perspectiva um pouco mais aguçada de como conseguir fazer a exposição correta também para os seus vídeos. Mesmo os vídeos usando uma regrinha um pouco mais detalhada, mas entendendo sobre as fotos, já abre um leque de informação para você lá na frente conseguir tirar o vídeo de letra. Então vamos começar pelas fotos. Primeiro vamos falar da velocidade do obturador. Como o seu nome já se fala, é a velocidade em que seu obturador, que é uma capinha, uma cortina que fica ali na frente do seu sensor, abre e fecha, definindo a velocidade que tiramos uma foto, expondo o sensor à luz. Com isso você consegue borrar ou congelar uma imagem. Então quanto mais rápida a velocidade do obturador, mais você consegue congelar um objeto em movimento. E quanto mais devagar a velocidade do obturador, mais você consegue enfatizar aquele movimento que é um pouco de sonho, aquele borrão, que acaba ocasionando porque o seu obturador está muito lento, então a imagem fica bastante tempo sendo absorvida pelo sensor. A segunda configuração que vamos falar é sobre a abertura do diafragma. A abertura do diafragma é o tamanho do buraco na lente que regula a quantidade de luz que vai entrar na sua câmera e atingir o seu sensor, controlando a profundidade ou desfoque do fundo. Fotografando com uma alta abertura, tipo 2.8, isso mesmo, com um número menor, a abertura é maior, eu crio uma área pequena de foco, conseguindo desfocar todo o ambiente atrás. Mas colocando a abertura menor, tipo F20, lembrando que é ao contrário, então com um número maior a abertura é menor, eu consigo criar uma área maior de foco e pegar tanto o objeto quanto mais informações em sua volta em foco. Com um número menor da abertura do seu diafragma, representado ali na câmera como aquele F, mais luz vai entrar no seu sensor, porque a abertura vai ficar maior. Com isso você consegue criar aquela imagem embaçada no fundo, mas a sua área de foco vai ficar um pouquinho menor. E quando a abertura do seu diafragma está com um número maior, lembrando que é representado pelo F na câmera, menos luz vai entrar. Menos luz entrando e criando uma proporção de foco um pouco maior. Então a gente tem que sempre lembrar, um número menor, mais luz entra através da sua lente. Um número maior, menos luz entra através da sua lente. Com um número maior, você também consegue mais foco. E com um número menor, a sua área de foco fica um pouco inferior. Agora falando do famoso ISO. O ISO é apenas a configuração de sensibilidade do seu sensor, onde realmente vai ser captado a sua imagem. Quando você vai tirar uma imagem no ambiente claro, provavelmente você vai colocar o seu ISO entre 100 e 200, porque é tranquilo para essa ocasião. A foto fica bonita sem nenhum ruído de imagem. Mas quando não tem muita luz no ambiente, nós precisamos de aumentar o ISO. Com isso a gente aumenta a sensibilidade do sensor para conseguir fazer o balanço nessa foto. Mas usando o ISO muito alto, você também traz bastante ruído para a foto. Então é só utilizar um ISO baixo para boas condições de luz e só subir esse ISO quando necessariamente você precisa de tirar uma imagem ou fazer um vídeo num ambiente que está muito escuro. Porque aumentando o ISO, você também perde um pouco de informação e a imagem fica com bastante ruído. A velocidade do obturador, a abertura do diafragma e sensibilidade do ISO são configurações igualmente importantes. Você tem que definir cada configuração individualmente e cada uma afeta a outra configuração seguinte. Lembrando que essa é só a base das regrinhas das configurações da sua câmera. Lá na frente você vai utilizar tanto a sua câmera que você vai olhar para o ambiente e saber exatamente as configurações que devem ser colocadas. Automaticamente você vai ter utilizado tanto a sua câmera que isso vai ficar uma coisa inconsciente. Você já vai saber a configuração a ser utilizada. E mais do que isso, se você usar muito a sua câmera, você vai começar a criar estilos. E criar estilos
às vezes você vai quebrar essas regrinhas. Você vai falar, poxa, eu quero usar uma abertura do diafragma maior porque eu quero criar esse estilo especial. Você vai usar uma velocidade maior do obturador porque você quer fazer uma imagem um pouco mais congelada. Você vai utilizar o seu ISO lá em cima porque você quer criar uma imagem com um pouquinho mais de ruído. Enfim, você vai criar a sua perspectiva quebrando as regras da sua câmera. Mas para fazer isso, você tem que entender porque cada uma das configurações funciona. Tendo uma base dessas 3 configurações, você vai entender como que funciona a captação de informação da sua câmera. Já para os vídeos, a gente precisa de ter uma consciência um pouco maior. Por quê? Porque vídeo é foto em movimento, mas para fazer os vídeos ficarem compreensíveis e nítidos, você precisa usar algumas regrinhas. E sobre essas regrinhas, nós vamos falar no vídeo 2 de configurações para iniciantes, onde nós vamos falar das configurações para os vídeos. A base primordial que você deve utilizar dentro dessas 3 configurações para poder fazer os seus vídeos na câmera. Então não se esqueça, se inscreva no canal e o principal, sua vida é agora. Te vejo no próximo vídeo.